Agora, esta chamada está sendo gravada. É isso aí, gente. Começando a nossa aula, que eu compartilho a tela com vocês aqui, com os senhores. Quero agradecer hoje a presença de todos. E aí nós temos uma aluna especial hoje, a professora Cassie, muitos de vocês conhecem. Ela está conosco aqui também. Eu só tenho a agradecer a todos. E, e é isso. Aí vamos começar a nossa aula aqui, gente, dessa noite do dia 4 de setembro de 2024, né? Estou falando isso porque esta aula aqui, como você já percebeu, ela está sendo gravada. Ela irá, tudo indica que ela irá amanhã para o YouTube. E é isso, gente. Então vamos lá. É uma aula direto. Tenho a agradecer a todos. Toda quarta-feira ter essa aula. Isso aí, gente. Que eu aviso de alerta que está sendo gravado, mas vocês podem participar, viu, gente? Só que a gente tem que comunicar que ela está sendo gravada. Bom, meu nome é José Raimundo, e o tema da nossa aula de hoje é o processo de urbanização do Maranhão, né? Vamos lembrar, que vocês vão perceber durante essa aula, que o nosso processo de urbanização ele é recente. A formação das cidades, sim, tem um longo espaço de tempo histórico, é histórico. O caso de São Luís, é uma cidade com 400 anos, mas o processo de urbanização, que é um fenômeno, é o fenômeno do homem que sai do campo à cidade, passa a viver da atividade de serviço ou da indústria, ele é recente, ele é do século XX. Ah, aqui nós temos algumas informações, por exemplo, vocês estão vendo aí, em termos de urbanização, Maranhão é o estado menos urbanizado do Brasil. Alguns chegam a dizer que ele é o menos urbanizado, mas outros não. Então, eu prefiro essa afirmação. Ele é um dos menos urbanizados. Ele ocupa a 10ª posição entre os estados brasileiros, em termos de população, é a quarta em população rural, o quarto estado brasileiro em população rural, um dos estados que mais tem uma grande população rural, e o estado do Maranhão é responsável por 7,3% da população rural brasileira, quase 10%. Nenhum dos outros estados tem esse percentual, poucos dos estados têm esse percentual, né? Então, gente, vamos pensando nisso. Mas isso não quer dizer que a urbanização do Maranhão não seja importante. Afinal, o setor de serviço das cidades chega ao campo, né? Hoje existe a urbanização do campo, não uma ruralização da cidade. Aí aqui vem uma questão, gente, o baixo grau de urbanização no Maranhão. Qual é a consequência disso? Né? O Maranhão é o estado brasileiro com menor grau de urbanização, um dos menores. Né? Isso significa que a maior parte da população maranhense vive em áreas rurais ou em pequenas comunidades, com acesso limitado a serviços e infraestrutura urbana. Essa realidade pode gerar desafio em termos de desenvolvimento e qualidade de vida da população. Bom, qual o problema do Maranhão ter uma das menores taxas de urbanização? É que o nosso o modelo econômico brasileiro é um modelo urbano industrial, mas o estado é rural. Então, se torna um modelo incompatível e, sendo um impasse, um gargalo para o desenvolvimento do estado. É um desafio. Por exemplo, Maranhão, até pouco tempo, é um estado com uma das menores taxas de cobertura de energia elétrica e de internet, uma das menores, por causa dessa dificuldade do modelo econômico. É um estado com atividade agrária, mas numa realidade temporal urbana. Então, essa característica do Maranhão ser o estado, um dos estados menos urbanizados do país, traz esses desafios, tá bom? Só a título de informação, se vocês quiserem fazer participações, podem fazer. Só peço que sejam participações rápidas, tá bom? Comentário, não tem nenhum problema. Pode ser pergunta que eu vou permitir.
continuando, gente, as informações não estão bem lineares. Eu planejei essa aula sem deixar a coisa muito linear. A população total do Maranhão, apesar de possuir um baixo grau de urbanização, o Maranhão é o 10º colocado em relação à sua população total entre os estados brasileiros, é o que eu falei no slide anterior. Isso indica que mesmo com uma grande porcentagem de população rural, o estado possui uma quantidade significativa de habitantes. Esse cenário demanda ações do poder público para garantir serviços públicos adequados e promover inclusão social. Lembrando, gente, que eu não estou com os dados certos, exatos, mas eu tenho informação que, segundo o último censo, o Maranhão está com mais de 7 milhões de habitantes. Parece pouco. É pouco se comparando com o estado de São Paulo. Mas se você comparando com o Paraguai, é a população do Paraguai. Até falei em aulas anteriores, é interessante considerar isso. Então, é o estado com uma grande população. E, se não me engano, o estado do Maranhão ele é o quarto estado mais populoso do Nordeste. E eu tenho a impressão que ele só perde para a Bahia, Ceará e Pernambuco. Eu estou tendo a dúvida, acho que é Bahia, Pernambuco e Ceará. Depois o Maranhão, em termos de população. Ok? A população do Piauí, por exemplo, é bem menor, de Sergipe. Agora, os outros estados do Nordeste têm uma urbanização maior. O Piauí mesmo já está com 85% da população vivendo em áreas urbanas. Bom, mas aí vamos lembrar que mesmo sendo um estado de a população rural tem que ser considerada e tem sua importância. Maranhão abriga 7,39% da população rural do país, é o que já foi dito anteriormente. Isso faz com que a população desempenhe um papel fundamental na economia e na cultura. Qual é essa importância? Por exemplo, na economia, a agricultura familiar. A agricultura familiar, no Maranhão, ela existe em função dessa população rural, né? E a cultura, que é o jeito de ser das pessoas, o que as pessoas produzem culturalmente. Aí estou falando não de cultura no sentido de cultivo de plantas, mas, por exemplo, de festas. Uma boa parte das nossas festas do Maranhão se origina lá no meio rural, inclusive o São João. O Bumba Meu Boi é de origem agrícola, da pecuária. As famosas festas de exposição agropecuária, as vaquejadas, tem muito no sul do Maranhão. Então, isso é importante. E aí, gente, continuando, garantir condições de vida e desenvolvimento para essa população é essencial para o Estado como um todo. Então, o Maranhão tem um desafio que é garantir um bom desenvolvimento para essa população, né? Eu chamo de assim, melhoria do IDH. Bom, voltando aqui, para não focar mais na questão da urbanização, nós temos as 5 maiores cidades do Maranhão. Aqui estou falando em termos de população. Certo? Quando se fala população, que é o eixo principal, é a base principal da urbanização, aí nós vamos conhecer quais são as 5 maiores cidades do estado do Maranhão. Infelizmente, eu não tive tempo de coletar fotos das cidades. Certo? A primeira delas é a cidade de Caxias. Caxias, no leste maranhense, é a quinta maior cidade. Ela é conhecida como a princesa do sertão maranhense. Quando passa por lá tem essa expressão, bem-vinda à princesa do sertão maranhense. Caxias tem um grande valor histórico e cultural, com um rico patrimônio arquitetônico. A cidade também se destaca por eventos como o Carnaval de Caxias, que atrai turistas de diversas partes do país. O São João do Carnaval é uma festa bem chamativa em Caxias, porque quando é época de Carnaval é muito comum pessoas piauienses da região de Teresina vão para a festa de Carnaval em Caxias, né? Com relação ao patrimônio histórico, temos que lembrar que Caxias foi palco de uma das batalhas da Balaiada, lá no século XIX, onde houve a batalha com o Duque de Caxias, e é toda uma cidade histórica, é mais antiga do que a capital piauiense, Teresina.
Ela chegou a ser bem a terceira maior cidade do estado do Maranhão, mas agora não, agora ela é a quinta. Porque em seguida nós vamos ter a seguinte cidade. Gente, vocês só me dêem um sinal se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Bem um ok aí. Muito obrigado, Nicolas. E aí, em seguida, nós temos Timon, né? Localizado na divisa com o estado do Piauí, Timon é uma cidade com constante crescimento e desenvolvimento, atraindo investimentos e novos habitantes. Além disso, é uma importante porta de entrada para o Maranhão. Gente, das cidades do interior do Maranhão, depois de Imperatriz, Timon talvez seja a cidade do interior que mais cresce. Mas ela não cresce em função de uma dinâmica econômica do estado do Maranhão, mas sim em função da proximidade da capital piauiense. Então, ela é mais perto do centro de Teresina que muitos bairros de Teresina. Isso produz uma dinâmica de, de crescimento. Então, é uma das cidades do Maranhão mais é, maior. Pode perguntar, professora Cassie. Professora, liga o microfone. Eu gosto de ouvir perguntas, professora. Professor, uma dúvida. Mas Timon, o que separa ela, na verdade, do Maranhão, Piauí, é a ponte, né? O Rio Parnaíba. Ela é separada pelo Rio O Rio Parnaíba. Parnaíba, isso. Mas aí, como ela cresce em sentido ao Piauí? Ela cresce no sentido demográfico, professora. Você está Ah, vendo? tá. Ela é no sentido populacional. Timon, muita gente de Teresina prefere morar hoje em Timon, porque é mais perto do centro de Teresina. As pessoas vão trabalhar em Teresina e ela é Uhum. mais perto. Agora já tem 3 pontes que ligam Timon a Teresina. A ponte metálica, chamada Ponte João Luiz Ferreira, a ponte da Amizade, o ponte José Sarney e Ponte Nova, que é a Ponte Nova. Então, ela é uma cidade, ela tem uma função de cidade dormitório. De quem estuda geografia, ela é uma cidade dormitório em relação a Teresina. As pessoas moram em Timon, trabalham, estudam em Teresina. Certo? Timon tem recebido vários instrumentos do Estado do Maranhão, por exemplo, IEMA. Timon Sim. tem tido. Timon tem sua dinâmica de serviço, como shopping, tem tudo isso. A Depois, UEMASul também funciona lá, né, professor? Tem. lá tem o campo da UEMA. Só não Sim. lembro se é vinculado à UEMA Sul ou se é a UEMA de São Luís. Mas tem um Parece que é a polo da UEMA. UEMASul, se eu não me Eu engano. não tenho, tem um polo da UEMA, é um polo, porque o campus da UEMA é em Caxias. Aí eles têm um polo. Aí Sim. é uma cidade, ela é o conhecido Timon bem menor. Eu conheci Timon com 70 mil habitantes na década de 90. Hoje está lá com seus 200 mil, quase 200. Uhum. E aí, depois de Timon, gente, nós vamos ter aqui na metropolitana a cidade de São José de Ribamar. São José de Ribamar assim, ela é marcada como destino turístico, uma cidade dormitório também, mas a questão do turismo, principalmente o turismo religioso, tem suas praias, e os festivais religiosos de São José de Ribamar, São João e São José de Ribamar. Tem o São João, né, e o São José de Ribamar, viu, gente? Mas aqui eu nem colocar o São João, mas tudo bem, já está aí, vale, né? Tem que lembrar que São José de Ribamar, ele é... Bem-vinda, Raica. É a terceira maior cidade do estado de Maranhão em população. Talvez não em PIB, porque em PIB pode perder para Santa Inês. Porque eu não falei muito de Santa Inês, porque Santa Inês, vou falar de Santa Inês quando falar de polos econômicos. Se der tempo, vai ter uma aula sobre os polos econômicos do estado do Maranhão. Aí sim, eu trabalho a Santa Inês e a Sailândia, mas aqui do ponto de vista da urbanização, do ponto de vista da demografia, da quantidade de pessoas. E aí, depois de São José de Ribamar, nós vamos ter sim, a segunda maior cidade do estado, que é a cidade de Imperatriz. Né? É uma cidade, essa cidade é um importante polo industrial, e sim, a Imperatriz está com um polo industrial e um polo agropecuário, lembrando disso. Ficou industrial aí pelo fato da nossa aula estar abordando a questão da urbanização. E sempre falo urbanização, ela anda junto com a indústria. Então, a urbanização é consequência da Revolução Industrial lá na Europa, do século XVII, do século XVIII.
ela é responsável por grande distribuição de bens e serviços na região sul do estado do Maranhão. Na realidade, a Imperatriz polariza o sul do Maranhão e o norte do Tocantins, porque ela é a maior cidade da região. E, por último, entre as 5 maiores cidades, nós temos São Luís, é claro, né? São Luís é a capital, que a maioria das capitais dos estados brasileiros, a maior parte dos estados brasileiros, a capital sempre é a maior cidade, exceção de Santa Catarina, só para uma comparação, que Florianópolis não é a maior cidade do estado, mas em todos os estados, a capital é a maior cidade do estado de Maranhão, não foge à regra. São Luís é a capital, se destaca por sua rica cultura, expressas festas populares, que nós conhecemos muito bem, o Bumba Meu Boi, a questão do centro histórico, né, a preservação do centro histórico como uma coleção de arquitetura colonial, encantadora. Lembre que o centro histórico de São Luís, nós não podemos dizer que São Luís é uma cidade colonial, não, é uma cidade com o formato colonial. As relações sociais já não são mais coloniais. Aqui, vocês veem que eu estou vendo na disciplina de humanas, geografia, história, sociologia e filosofia, sabe que o modelo colonial já colapsou, que nós ficamos com alguns valores da era colonial. É importante, viu? Não tem problema, Isabela. Sempre será bem-vindo, tá bom? Lembre que essa aula vai estar no YouTube amanhã, viu? Eu estou gostando, estou vendo uma certa audiência no YouTube. Aí só tenho a agradecer aos internautas que, visitam o canal. É José Raimundo Alves. E olha o vídeo. Está aqui, gente, o mapa destacando as 3 grandes áreas urbanas do estado do Maranhão. Região de São Luís, São José de Ribamar. Não, professor, a cidade de Balsa, ela entra mais com polo econômico, mas é uma cidade grande também. Mas quando falo de um processo econômico, de um processo de urbanização, desculpe, gente, processo de urbanização, o destaque me ficou para São Luís, juntamente com São José de Ribamar, e as outras cidades, Pasto Lumiar e Raposa, Imperatriz e região, Caxias, Timon. É muito comum, às vezes a gente, professor de geografia, sempre relacionar a Caxias e Timon, porque é uma área bem interligada, principalmente pela questão da cidade de Teresina. É comum as pessoas morar em Teresina e trabalhar em Caxias, e vice-versa. Pessoas moram em Caxias, estudam, trabalham em Teresina. Eu mesmo, quando estudava em Teresina, eu tinha muitos colegas de Caxias, eles iam todo dia para a faculdade, estudava em Teresina, e no final do dia voltava. Mesmo que Caxias tendo um campus da UEMA. Mas sabe que nem sempre a UEMA tem vaga suficiente, então muita gente vai para Teresina estudar em Teresina. E também do contrário também. Professores, é muito comum nas escolas de Caxias de professores residentes em Teresina. Então, está em destaque aí as 3 grandes áreas. Mas fica a observação da pergunta da professora Kessia. Balsas vale mais no contexto da agropecuária. Quando eu estou falando de polos econômicos, eu vou pesquisar qual é a classificação e destacar. Bom, aqui os mais detalhes, assim, são as mesmas informações mais detalhadas. São Luís, capital do Maranhão, possui um rico patrimônio histórico, destaque para o centro histórico, considerado patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Esse patrimônio cultural da humanidade de São Luís, na realidade, quem a Unesco tombou é a coleção de azulejos coloniais. São Luís tem a maior quantidade, uma das maiores quantidades de azulejos coloniais em fachada de prédio, principalmente a fachada externa, que é o que caracteriza os azulejos de São Luís, né? Aí sim, tem as suas praias, como Calhau, Ponta da Areia, e uma vida cultural noturna. Gente, essa história da vida cultural noturna, ela é bem rica. Às vezes nós vivemos aqui na cidade e não percebemos isso, mas São Luís, por exemplo, comparando com Teresina, ela tem uma diversidade cultural à noite, umas apresentações bem interessante. Aqui uma imagem da cidade de São Luís, e vamos aqui, vamos agora para a segunda maior cidade do estado,
no caso a Imperatriz, é um importante centro econômico, sede de diversas indústrias, principalmente na indústria de alimentos e bebida. Possui uma agenda cultural movimentada, com destaque para a exposição agropecuária Imperatriz, considerada uma das maiores do país. Por quê? Porque Imperatriz, gente, é um portal de entrada da Matopiba. A Matopiba é a região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde é grande produtora, por exemplo, da soja. Isso aqui é uma imagem de Imperatriz, essa imagem que eu captei na internet, porque eu nunca fui lá. E dei vontade de conhecer, só passei uma vez, mas nunca visitei Imperatriz. E o terceiro, tomar aqui uma água, São José de Ribamar, localizado metropolitano, famoso por abrigar a igreja de São José de Ribamar, considerado uma das maiores manifestações religiosas do Maranhão, né? Talvez até a maior. E é está entre as grandes manifestações religiosas do Nordeste, mas não é maior do Nordeste, não. O Nordeste tem outras manifestações religiosas maiores, como, por exemplo, o Bom Jesus da Lapa na Bahia, Padre Cícero no Ceará, Canidé, também no Ceará, nós vamos encontrar. Mas no estado de Maranhão, a religiosidade de São José de Ribamar está em, talvez seja a maior do estado. Não vou fazer uma afirmação categórica, mas está entre os maiores. Está aqui uma imagem de São José de Ribamar, muitos de vocês já conhecem, outros não, porque às vezes a gente pensa que as pessoas vão a São José de Ribamar e a gente mora aqui, terminam indo, deveria mais se aproximar desse patrimônio cultural, não patrimônio histórico, não patrimônio cultural, eu penso assim. E aí, voltando, Timon, localizado na região metropolitana de Teresina, e aqui eu vou lembrar, gente, que Timon é uma exceção na realidade brasileira. É a única cidade brasileira que pertence ao estado e faz parte da metropolitana de outro estado. No Piauí faz divisa com o Maranhão, destaque para a ponte metálica, a primeira ponte que liga Teresina a Timon. E aí tá lá, tem um parque da cidade, um dos principais pontos de lazer dos moradores. A cidade também é conhecida como produção cerâmica pelos festivais folclóricos. Eu acho que esse parque da cidade tem uma informaçãozinha inexata aí. Eu não lembrei, deixei passar. Eu vou deixar aí para as pessoas depois comentar. Acho que esse parque da cidade é de Teresina. Eu não lembro. Timon tem muito balneário, mas eu não lembro desse nome como parque da cidade. Nem sei como foi que apareceu esse nome aí. Mas, vamos lá. Do ponto de vista demográfico, a cidade de Timon pode ser caracterizada como uma cidade com função tanto o dormitório, falei agora há pouco, a professora Cassie, que é uma cidade de função dormitório, e quanto pendular, né? Na verdade, as duas coisas estão interligadas. Em relação à cidade de Teresina, sendo geograficamente próxima à capital do estado do Piauí, muitas pessoas optam por residir em Timon e trabalhar em Teresina, devido à facilidade de acesso ao menor custo de vida. Esse custo de vida, por exemplo, moradia. As residências em Timon são mais baratas do que no centro de Teresina. Então, as pessoas preferem muito comprar uma casa em Timon e trabalhar em Teresina. Por isso que Timon tem essa característica de ser uma cidade dormitório e pendular. Pendular é aquela migração que muitos de nós fazemos todos os dias, andando no ônibus, em que a gente vai em pé dentro do ônibus, muitas vezes lotado, né? Ou a maioria das vezes, né? E no final do dia retornamos ao nosso lar no mesmo ônibus. Daí parecendo um pêndulo. Então, daí o termo migração pendular. Continuando, esse fluxo pendular se intensifica, ainda mais devido à oportunidade de emprego e serviços disponíveis na capital, né? A cidade de Timon também desempenha uma função dormitória. Já foi feito, vou pular essa parte aí, gente. Terminei, tentei deletar, já está a informação repetitiva. Vamos desculpando aí, os internautas.
Tem, ó, para uma população significativa que trabalha em Teresina, mas por dormir e descansar em Timon, devido à qualidade de vida, tranquilidade oferecida, e assim a demografia de Timon reflete sua relação de dependência, a integração com a cidade vizinha de Teresina. Não é que a cidade de Timon seja dominada, mas ela tem uma dependência econômica. Se tem uma crise econômica em Teresina, vai refletir em Timon. Então, é uma interdependência. Isso é como hoje, na globalização. Um estado, um país, uma cidade tem uma dependência de determinado serviço, ou determinada atividade econômica. Está aqui uma imagem de Timon. Essa avenida ela é chamada de Avenida Piauí. Lá é interessante, porque do lado de Timon é a Avenida Piauí. Do lado de Teresina é a Avenida Maranhão. Então, é uma avenida, um agradecendo o outro. Então, do lado Maranhão é a Avenida Piauí, e do lado Maranhão é a Avenida, Avenida Maranhão, né? Eu não sei se tem aqui uma marcador aqui, eu não vou mexer, pode desorganizar aqui o slide para marcar. Essa ponte, aí não é a ponte metálica, é a ponte, chamada Ponte da Amizade. O nome oficial dela é Ponte José Sarney. É a ponte que ela foi construída, ela começou a ser construída em 1985. Mas com uma questão política, ela foi concluída depois do ano 2000, entre 2000 e 2004. Por aí assim que ela foi concluída. Então, ela levou muitos anos para ser concluída. E, falando de Caxias, né? Caxias é um município situado no estado do Maranhão, localizado na região conhecida como meio norte do Brasil, é considerada a quinta maior cidade do estado, contando com uma população de aproximadamente 156 mil habitantes, quase 157, isso do IBGE de 2022. Aí foi que eu conheci Caxias com a torre de 100 mil habitantes e Timon tinha 70 mil. Hoje, vejo que uma coisa inverteu. Timon está próximo dos 200 mil. Continuando ainda a detalhe de Caxias, sua área territorial abrange mais de 5 mil quilômetros quadrados, que coloca a 12ª, a 11ª maior cidade do estado do Maranhão, em extensão territorial, gente. Essa 11ª cidade é a extensão territorial do município. Aí não confundir com o tamanho da população. A população do Caxias é a quinta. E o município é atravessado pelo rio Itapecuru, é o mesmo rio que fornece água para Italuís em São Luís, seus afluentes que diz respeito ao produto interno bruto. Caxias é a 16ª posição em valores econômicos. Acho que aqui é em renda per capita. Por que aqui é renda per capita? Certo? Produto interno bruto, ela tem a 36ª. Por quê? Aí vamos ver o fator. Por exemplo, a cidade de Açailândia é menor do que Caxias. Cidade de Santa Inês é menor que Caxias. Mas a pujança econômica dessa cidade é maior. E aqui eu posso colocar a cidade de Balsas. Com certeza o PIB de Balsas ele é maior por causa da atividade econômica. Caxias foi um centro maior de atividade econômica no passado, principalmente no auge do Babaçu. Aqui uma imagem de Caxias. Bom, gente, agora aqui uma questão. Eu sempre falo de metropolitano do estado do Maranhão, que são a junção de cidades. A gente só lembra da metropolitana de São Luís, a grande São Luís. Mas, se pensar bem, o Maranhão tem 3 metropolitanas. A primeira delas, é claro, a capital São Luís, né? A capital é a maior cidade do Maranhão, é a metrópole histórica e cultural fundada pelos franceses em 1612, possui um centro histórico considerado patrimônio da humanidade. Além disso, abriga uma grande quantidade de diversidade cultural, com influência indígenas, africanos e europeia. Essa miscigenação cultural em São Luís, a miscigenação de etnias, é marcante em São Luís. Mesmo que também, nas últimas décadas, São Luís tem recebido muitas pessoas, os migrantes de outras regiões, tá? De outros estados, do sul do Brasil, do próprio Nordeste, do Norte e do Sudeste. Aqui
Aí vamos para a segunda metropolitana. Só voltando aqui, para os internautas lembrar, gente, quem faz parte da metropolitana de São Luís mesmo, da São Luís? São Luís, Passo Lumiar, São José de Ribamar e Raposo. Mas ainda aparecem outras cidades que estão em torno da metropolitana de São Luís, que, dependendo do critério, pode ser considerado Alcântara, Barcabeira e Rosário. São cidades que são polarizadas por São Luís. Aí aqui sim, nós temos novamente, considerando a área metropolitana, não estou considerando cidade, mas a área metropolitana, Imperatriz, localizada no sudoeste do Maranhão, a cidade é a segunda maior do estado, é importante polo econômico comercial, com uma localização estratégica, próxima à fronteira ou divisa, né, com o Tocantins, possui um intenso fluxo de mercadorias e pessoas, impulsionando a economia da região. Infelizmente, eu terminei não anotando, gente, fazendo uma pesquisa sobre as cidades do entorno de Imperatriz e do Tocantins, né? Porque Imperatriz está mais do Rio Tocantins do outro lado do estado Tocantins, né? Mas fica aí a dica para vocês fazerem uma busca, anotem aí no caderno de vocês aí, ou comentem, canto lá no YouTube, que eu vou agradecer muito, bom? E aí sim, nós temos a terceira metropolitana do estado do Maranhão, a famosa Rede Terezinha Timon, que é rede de desenvolvimento integrado. A integração entre Teresina e Timon, uma área metropolitana. A proximidade geográfica entre Teresina, no estado do Piauí, e Timon, no estado do Maranhão, possui uma forte interação entre essas duas cidades. É chamado de área metropolitana do tipo RID, porque uma RID é quando tem uma integração de duas cidades pertencendo a estados diferentes. Nós temos o caso de Petrolina e Juazeiro na Bahia, Petrolina em Pernambuco e Juazeiro, mas não são capitais, ninguém é capital. No caso do modelo de Timon, é o único. É a única capital do estado que faz parte de uma rede. Essa integração é evidenciada pelo fluxo contínuo de moradores que trabalham em uma cidade, residem em outra, já falamos, além do constante deslocamento de estudantes e turistas. O turismo de Timon e Teresina, ele não é o turismo de lazer, é o turismo de negócios, de eventos. É uma região, por ter uma localização geograficamente estratégica para não é tão distante de outras capitais, é bem central, por exemplo, em relação ao Nordeste, então é muito procurado para eventos. A união dessas duas cidades em uma área metropolitana permite o compartilhamento de serviços e infraestrutura, potencializando o desenvolvimento econômico e social da região. Isso aqui já foi discutido, temos que falar. Está aqui uma imagem. Bom, essa imagem, na verdade, aqui é de Teresina. Eu coloquei aqui para lembrar de Teresina, para colocar uma imagem da ponte metálica, mas eu ia colocar as duas, mas que eu não lembrei. Isso aqui é uma imagem do Rio Poti, o pessoal faz até uma certa confusão. Essa imagem aqui é de Teresina, certo? E aí sim, vamos ter mais uma. Eu gosto de trabalhar com uma certa repetição do tema, dos subtemas, para ficar bem claro em relação ao tema, tá bom? Porque esse ano não vou voltar mais a falar de urbanização do Maranhão aqui nesse aulão. Então, eu trabalho com o máximo de detalhes possível, tá bom? Tá aqui o mapa da Metropolitana de São Luís. Aqui você vê a maior parte da ilha é o município de São Luís, São José de Ribamar, Passo Mier e Raposo. Lembrando que o nome dessa ilha foi chamado Ilha de São Luís. Hoje, oficialmente, é Ilha do Maranhão. Desde que se criou o segundo município, São José de Ribamar, ela não passou mais a ser chamada de Ilha de São Luís. A gente é só uma tradição, mas o nome oficial, dentro da geografia, da cultura geográfica, da literatura geográfica, é de Ilha do Maranhão. Por quê? Porque tem 4 cidades, 4 municípios. São Luís é uma cidade brasileira, localizada na região nordeste do país, fazendo parte da região metropolitana da Grande São Luís. Está situado numa área insular. Quando se fala essa questão insular, nós estamos referindo à ilha, como se conhecida como Ilha de
Ilha do Maranhão, delimitado pelas baías de São Marcos e São José, são duas baías. Lembrando, Baía de São José, gente, é a antiga Baía de Guaxinduba. Quando vocês veem nas aulas de História do Maranhão, Batalha de Guaxinduba, está se referindo à Baía de São José. Tem uma população mais de 1 milhão de habitantes. Eu não coloquei essa informação exata, porque varia muito, né? A população vai crescendo. Aí, 1 milhão e 200 mil. Mas acho que 1 milhão e 200 mil já tem. Acho que até 1,5 milhão, considerado toda metropolitana. E é densamente habitada, com uma média de 1.200 habitantes por quilômetro quadrado. Eu já vi informações, mas eu não fiquei convicto, de 1.700 pessoas por quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica do município de São Luís. Para vocês comparar, a densidade demográfica do Brasil é de 25, 26 pessoas, 25, 26 habitantes por quilômetro quadrado. No caso de São Luís, não. Ela é uma densidade de 1.200 pessoas em quilômetro quadrado. Se fosse lotear São Luís para cada um dos seus habitantes, a cada 1 quilômetro quadrado teria que colocar 1.200 pessoas. Certo? Aí é o centro administrativo do estado, é também a maior economia da região. O setor de serviços, especialmente os portuários e o turismo, contribui de forma significativa ao PIB da cidade. O PIB da cidade de São Luís vem do setor de serviços, das atividades do Porto de São Luís e do turismo e do comércio. E aí, dentro da metropolitana, eu coloquei um destaque para a questão da cidade de Passo do Miá, é importante. A gente não fala muito de Passo do Miá, mas lembrar que Passo do Miá tem uma característica interessante, que é a existência do bairro Maiobão, que é um bairro bem maior do que a sede, um dos poucos casos que eu já vi que o bairro de uma cidade é 10 vezes maior do que a sede. Passo do Miá é uma cidade do estado do Maranhão, faz parte da região metropolitana de São Luís, e juntamente com outras cidades, como Raposa, São José de Ribamar, Alcântara, Santa Rita, Rosário, Bacabeira e São Luís. Forma a maior área urbana do estado, conhecido como Grande São Luís. De acordo com o IBGE, a cidade é de aproximadamente 125 mil habitantes. Aqui é a população de Pasto do Miá, viu, gente? Vamos lembrar aqui que Pasto do Miá não faz divisa territorial com São Luís. Quem faz divisa territorial com São Luís é o município de São José de Ribamar. Mas, socialmente, e quem está no Maiobão tem a impressão que o Maiobão faz divisa com São Luís, mas não faz. Professor, Pode perguntar. só complementando aqui o seu comentário, no concurso, eu fui fazer o concurso de Passo do Lumiar, né? E lá tinha uma questão: quais os municípios que faziam divisa com o Passo do Lumiar? E tinha São Luís. E muita gente cai nessa pegadinha. Sim, sim. Tinha São Luís, porque na verdade ele não faz também divisa com São Luís, né? Não. É com Faz divisa com São José de Ribamar e Raposa. E Raposa, isso. Que Somente? ele fica, é no leste que ele fica, professor? A Raposa fica no leste de São Luís. No leste de São Luís. Leste de São Luís e leste e oeste de Ribamar. Sim. Por quê? Porque a parte do Olho d'Água pertence a São José de Ribamar, a parte do Parque Vitória, parte Jair, até chegar na Quiola. Sim, até aqui saindo aqui do Coatrac, pegando a estrada da Maior, né, ali eu me perco, porque tem alguns órgãos de Prefeitura de Ribamar. Aí, na mesma rua, do outro lado, Prefeitura de São Luís. Meu São Deus. Luís. Depois do Sampaio Corrêa, onde é a sede do Sampaio Corrêa, é São José de Ribamar. Sim. Dali até a Boa Vista. Né? Até a Boa Vista. Tá bom? Sim. Tá bom. Por que é que se criou esse critério? Quando os municípios têm emancipação, a lei brasileira diz que todo município, para se emancipar, precisa ter um quantitativo mínimo de habitantes. Então, os municípios eles saem fazendo combinados políticos, para chegar ao critério de emancipação.
E a emancipação de Raposo, acho que é do início da década de 90. Eu não morava aqui. E nós estamos aqui, chamamos falando em Raposo, a município de Raposo, né? Foi desmembrado de Passo Lumiar. Raposo era um povoado de Passo Lumiar e se tornou emancipado nos anos 90. Né? Raposo é situado, aí como a letra é pequena, vou ler aqui para vocês. Situado na região nordeste do Brasil, mas também, essa é, claro, está no Nordeste, né? Sempre que botei, é para ser de São Luís. Fazendo parte da região metropolitana de São Luís, capital maranhense, sua população é cerca de 28 mil habitantes, agora já tem mais, acho que quando tiver essa informação, ela já está desatualizada, e eu asseguro a vocês que está desatualizado. Por quê? Porque ultimamente tem tido muitos condomínios naquela região do Araçagi, que pertencem à Raposa. Em relação à sua posição geográfica, a cidade está situada a cerca de 24 quilômetros do centro de São Luís, capital do Maranhão, e essa proximidade possibilita que os moradores de Raposo tenham fácil acesso à infraestrutura da capital. Aqui é mais uma cidade dormitória. Raposo também é uma cidade dormitória, assim como Passo do Lumiar. Raposo possui uma característica própria, sua cultura peculiar, assim, aí eu vou lembrar da cultura da pesca. Raposo surgiu a partir de comunidade pesqueira, uma das atividades econômicas da região, e muitos moradores são pescadores e marisqueiros. Essa atividade é influenciada pela geografia local, que proporciona uma abundância de peixes mariscos nos estuários. Estuários são as foz dos rios e manguezais. Depois da Maioba, depois de Porto Malcachituba, que é já o final do Passo Miar, é comum ter os estuários de pequenos rios, onde tem comunidades de pescadores. Está aqui uma imagem do município da Raposa, esse captei na internet, que preguiça de ir lá, né? Gente, aqui eu vou falar de um fenômeno que existe na urbanização do estado do Maranhão. E é mais simples, é mais comum que a gente pensa. Conurbação. Na geografia geral, quando você fala conurbação, a gente pensa em São Paulo e Guarulhos, onde as cidades se juntam, você não percebe a divisa. São Luís tem um processo de conurbação muito interessante. Por exemplo, na região da Cidade Olímpica, com São José uma parte pertence a São José de Ribamar e outra a São Luís, a boa parte da Cidade Olímpica pertence a São Luís, mas tem umas comunidades em toda a Cidade Olímpica, que pertence a São José de Ribamar, a impressão é que você está em São Luís. O mesmo exemplo, já falei, do Maiobão, em relação a São Luís. Ali é um processo de conurbação. Nós vamos ter isso também, o Parque Vitória e o Parque Jair, que pertence a São José de Ribamar, e o fluxo de pessoas, inclusive da infraestrutura, é de São Luís, Olho d'Água. Olho d'Água também pertence a São José de Ribamar, e a impressão que é um bairro de São Luís. Esse processo nós chamamos de conurbação. Certo? É um fenômeno de conurbação, é o crescimento e o desafio das grandes áreas metropolitanas, que se unem formando uma extensa região metropolitana. Tem um contato mesmo e tem um processo de cicatrização. Você não consegue diferenciar. É um desafio político, porque aí veio o desafio para as autoridades dos dois municípios, para assumir a administração da região, porque tem que administrar de forma em conjunto. Aí, então, um exemplo aí, o conjunto habitacional urbano do Maiobão é parte da conurbação de São Luís, resultado da fusão de áreas urbanas distintas, localizada em Passo Miar, e é o maior conjunto habitacional da cidade. Essa conurbação pertence à interligação das dinâmicas socioeconômicas e estruturais, influenciando o desenvolvimento urbano em ambos locais. O bairro Maiobão desempenha um papel significativo na expansão e transformação da cidade em uma área metropolitana mais ampla. O Maiobão é interessante, eu conheci pessoalmente, assim, em 2004, comecei a ter contato com o Maiobão. Não é tão perceptiva a junção do Maiobão com São Luís, mas de lá para cá, com a construção daqueles condomínios entre o bairro Forquilha e o Maiobão, condomínio, construção de shopping, os internautas depois podem ver isso aí no mapa, essa conurbação entre Maiobão e São Luís. Está aqui uma das ruas do Maiobão. Gente, sempre, ao final, a professora está hoje, eu não vou deixar de passar, eu gosto de ter uma atividade. Vocês vão olhar para a questão ali,
E, Isabela, pode falar, Isabela. Isabela, o microfone está Eu desligado. não sei se o áudio tá bom para ouvir. Eu estou te ouvindo. Ah, Pode perguntar. o processo, a existência de cidades dormitórios é muito interligado com a conurbação, né? Porque se tem uma cidade dormitório que está ligada a outra, então o fluxo de pessoas, a mobilidade urbana acaba se misturando entre elas. Muito bem observado. Um processo de formação da cidade dormitório vem primeiro do que conurbação, né? O dormitório vai crescendo, vai ocupando, certo? E vai chegando um momento que a cidade se encontra. Foi o que aconteceu com o Maiobão. Então, é boa observação sua. Uma atividade econômica pode fazer isso também. Vamos supor, se tiver chegado um porto em São José de Ribamar, certo? Nesse caso, aconteceu com São Paulo, só para comparar, viu? Então, São Maranhão fala São Paulo. São Paulo com relação ao aeroporto de Guarulhos. Fez com que a cidade de Guarulhos sofresse um processo mais intensificasse mais seu processo de conurbação. Mas boa observância de você, viu? Gente, vamos para aqui a atividade agora e vou mostrar aqui as questões e vocês vão dizer bem no chat qual é a letra. Se errar, não tem problema. Tá bom? Dê uma olhada aí bota aí a letra aí no chat aí, qual que vocês marcariam. Vamos lá. Qual a letra aí que vocês marcariam? Se errar, não tem problema não. Por isso que eu devia botar no chat, porque aí eu não vou dizer o nome de ninguém. Mas se o professor quiser falar também, pode falar. Letra A. Vamos lá. Muito bem. Entenderam a aula, foi dos temas que eu falei esta noite. Só voltando aqui. Baixo grau de urbanização no Maranhão pode gerar desafios para a sua população. Acesso limitado a serviços e estrutura. Maior qualidade de vida? Não, ao contrário. Desenvolvimento rápido e sustentável? Também não. Então, muito bem. Só um aviso. Inclusive, professor, aí estou colocando essas questões, professora, com três alternativas por causa do tamanho da tela. Porque eu sei que muitas pessoas veem esse assunto pelo um celular pequeno. Então, eu pensei nisso, mas nos concursos, geralmente são cinco alternativas. No mínimo quatro, mas geralmente são cinco. Fica só essa observação para você também, internauta. E aí, gente, isso aqui ficou mais fácil. Quem assistiu ao desde o começo, dá para responder sem errar. Mas sem errar também não tem problema, não. É errando que se aprende. E aí, letra B, não vou dizer o nome de quem disse, viu? Acho que vai aparecer na tela aí. Letra B, vamos ver. Muito bem. E aí, gente? Próximo aí. E aí, A, B ou C? Marcou a letra C. Vamos ver. Muito bem. Gente, essa questão é só para desenvolver o raciocínio, tá bom? No concurso, as questões são mais complexas. E aí, gente? Essa aqui eu falei hoje, mas aí pode ser que vocês não tenham se atentado.
Letra C. Vamos ver. Muito bem. E é isso, gente. Só tenho que agradecer a todos por estarem hoje aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos os alunos, professora Cassie. Um agradecimento especial, viu, gente? E espero a gente se encontrar na próxima quarta-feira. Aí não defini qual o tema da próxima quarta-feira. Eu agradeço aqui quem está aqui presente em Raik, Carlos Daniel, Gustavo, Isabel, professora Cassie, Riquelme, Guilherme e outros que entraram e saíram. Então, agradecer a todos vocês. Gente, até amanhã. Se cuide. Não vão ficar dormindo até muito tarde. Tá bom? Final amanhã nós estamos no Batendo, tá bom? E agradecimento também aos nossos internautas que vão ver essa aula a partir de amanhã. Muito obrigado. Podem sair, vocês estão liberados.